O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início do sinal de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes e os que nos acompanham pelas redes sociais, hoje nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. É sempre bom destacar que o tempo comum marca um aspecto importante na vida de Jesus, que é justamente a sua vida pública. Às vezes nos perguntamos, que dia que foi que celebramos mesmo? O primeiro domingo do tempo comum. Porque no domingo passado nós celebramos o quê? O batismo do Senhor. Então é importante que o primeiro domingo sempre está implícito ali. Ou a missa do batismo do Senhor, ou a missa da Epifania do Senhor. Então, esse domingo é geralmente é o encerramento de um tempo e o começo de outro. E aí nós já vamos para o segundo domingo, no caso hoje. Então hoje é o segundo domingo do tempo comum, que marca justamente esse aspecto da vida pública, do ensinar, do sair para evangelizar. E é o que Jesus faz. Jesus e seus discípulos. A liturgia de hoje nos ajuda a entender e a perceber que aqui o esforço de Deus é para manter sempre o relacionamento do esposo e da esposa. Quem é o esposo? Deus. Quem é a esposa? A igreja, a comunidade, as pessoas, o povo escolhido, o povo eleito, que Deus acompanha sempre, nunca abandona o povo. Isso nós podemos já perceber na primeira leitura, extraído do livro do profeta Isaías. Ali já está quase que o final do exílio da Babilônia. E o exílio foi o quê? O exílio foi justamente por causa da infidelidade, por causa da desobediência. O povo sofreu, então, as consequências do exílio, pelo abandono. Como a esposa infiel, às vezes,
mas depois recebe o perdão. E esse perdão, ele deve ser pleno. É o que nós vemos que Deus faz. Então, está sempre dizendo, olha, eu não vou me calar. Não vou descansar, enquanto não chegar justamente a concretizar o relacionamento de Deus com o povo e o povo com Deus. E depois a volta para Jerusalém. As consequências do sofrimento e depois a volta e a reconstrução novamente da cidade de Jerusalém. A reconstrução do templo de Jerusalém. E isso é muito importante, meus queridos irmãos e irmãs, a gente tem na mente. Por isso que o relacionamento de Deus com o povo é o relacionamento do esposo e a esposa. Um vive para o outro. Qual é a prioridade do esposo? É a esposa. Qual é a prioridade da esposa? É o esposo. É isso que é importante a gente ter consciência. Veja que na leitura do Evangelho, nós podemos já perceber isso. Jesus, que é convidado a participar na festa de um casamento. Olha o que é interessante. A primeira leitura e o Evangelho estão sempre ligados, principalmente no tempo comum. Uma coisa está ligando a outra. Jesus aqui realiza o seu primeiro sinal. Primeiro sinal. E qual é o último sinal no Evangelho de João? O primeiro sinal é o quê? Transformando a água em vinho na festa do casamento. E o último sinal? No cemitério, ressuscitando Lázaro. Então, são esses 7 sinais. Primeiro, no decorrer do ano, nós vamos percebendo isso. Como é importante para nós podemos estar atentos. Quais são as figuras que se apresentam no Evangelho? Primeiro, nós temos ali o quê? Jesus, Maria, os discípulos, depois a figura do noivo e não tem a da noiva. Tem? Por quê? É importante a gente perceber isso. Depois nós temos o quê? As figuras do quê? Das talhas. Das talhas. Então, são os elementos que nos ajudam a entender o verdadeiro sentido de viver a fé, de viver um momento forte na vida da igreja, na vida da comunidade. Precisamos pensar e agir assim. Maria, a mãe, aquela que percebe, ela percebe as coisas de imediato. Como se diz, vai ali nos bastidores e percebe que o vinho está acabando ou acabou. E naquela época, uma festa de casamento durava cerca de 1 semana. Tinha que ter muito vinho, não é? Para quem é pobre, não tinha condições. E quando isso acontecia, passavam vergonha. Gente, olha o que é isso. Olha aqui o auxílio da mãe. Vai até o filho. Nunca tinha acontecido coisa igual, coisa semelhante. Mas ela acredita no filho que tem. E vai. E vai ao filho e diz, olha, eles não têm mais vinho. Não tem. Vão passar vergonha. E Jesus, meio que durão, diz assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Por que estão falando isso? Minha hora ainda não chegou. Minha hora ainda não chegou. Qual é a hora de Jesus no Evangelho de João? A hora de Jesus é quando ele morre na cruz. Ali é a hora. Mas outra coisa importante é perceber o quê? Que ele atende o pedido da mãe. Ela sai dali e diz para os garçons, para os serventes, né? Olha, faça tudo o que ele vos disser. Ela dá uma ordem.
Faça tudo o que ele vos disser. Imediatamente, Jesus chama os garçons. Olha só como é interessante. Chama os garçons e diz, olha, enchei aquelas talhas de água. Quantas talhas eram? 6. Cabia quanto em cada talha? 100, não é? 600 litros de água. Não é isso? Eles vão e enchem as talhas. Depois Jesus diz, agora vocês podem tirar o vinho. Pode tirar e leva para o mestre-sala. Provar. Porque o mestre-sala primeiro tinha que provar, para depois ser servido aos convidados. Ver se o vinho estava bom ou se não era bom. E eles obedecem. O que é importante a gente perceber aqui também, meus queridos irmãos e irmãs, é a obediência. Obediência de toda parte. Quando numa comunidade, quando num grupo, seja qual for o trabalho, seja a empresa, seja em casa, na escola, na igreja, quando não há obediência, as coisas vão de mal a pior. Se cada um quer fazer só aquilo que pensa, que dá na telha, não vai nada para frente. É como a Torre de Babel. Um pedaço de pau leva pedra. Não pode ser. E a obediência leva tudo a se realizar com perfeição. Maria pede ao filho. O filho atende. Fala com ela diz, escuta, faz o que ele vos disser. Jesus chama os garçons. Pede para eles encher as talhas de água. Agora tira e leva ao mestre-sala. Meus queridos irmãos e irmãs, olha que coisa nova. A renovação, a inovação. Para aquele povo que não tinha mais fé, que não tinha esperança, de repente surge algo novo, diferente. Leva ao mestre-sala, ele prova. O vinho delicioso. Vinho maravilhoso, vinho perfeito. Aí ele vai chamar o noivo. Chama o noivo. E vai dizer para o noivo, olha, você fez diferente, porque primeiro serve o vinho bom. E aí quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Viu como é que é? Até nas festas tem as enganações? Tá? Quem fica para o final da festa vai tomar, não é mais a Skol, é a Kaiser mesmo. Não é? A cerveja ruim. Só arrancar o rótulo não faz diferença. Faz? Faz? É importante para nós, olhar um pouquinho nessa direção. Só que o mestre-sala diz, olha, e você fez diferente. Você serviu o vinho melhor agora. Agora. Só que nenhum nem o outro sabia do acontecido. Somente os garçons, porque eles que tinham feito isso. Isso significa o quê, meus queridos irmãos e irmãs? Para cada um de nós. As talhas estavam vazias, que era o sinal da purificação. Não tinha mais sentido. As leis estavam dominando o povo, que o povo não tinha mais esperança. O povo era massacrado, era explorado, e de todo jeito. E aí era uma purificação falsa. É como diz o próprio Deus no capítulo 15 de Mateus. Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Era o que fazia. Lavavam as mãos, mas o coração não estava puro. E agora a coisa renova, agora é diferente. O vinho, na Bíblia, quer dizer o amor. Agora sim, agora tem o amor. E aonde tem reino o amor, aí sim reina a paz, reina a harmonia, a aproximação, a alegria. É isso que nós precisamos. É amar mais. Ser mais obedientes. E essa obediência não é uma obediência cega. Né? Não é uma obediência cega, mas é uma obediência por amor. E tudo vai caminhar
para o bem, para o melhor. Isso que é maravilhoso, meu povo. Isso é maravilhoso. Já na segunda leitura extraída da carta de São Paulo aos Coríntios. Olha o que é importante. Olha o que é importante. Todos nós temos um dom. Temos um dom, mas o Espírito é o mesmo. Um tem o dom de falar. O outro tem o dom de cantar. O outro de ensinar. Não é? O outro de fazer as coisas mais simples. Mas todos têm um dom de falar em língua, de interpretar língua, e tudo isso. Mas ao final diz o quê? Tudo isso deve ser feito pelo bem comum, a serviço de todos. Não é para vangloriar, para achar que é melhor do que o outro. Não. Às vezes eu posso ser bom numa coisa e ruim em outra. O outro é bom naquela coisa e ruim nessa. Mas somando tudo, vai dar o quê? Maravilha para todos. Maravilha para todos. Quando nós colocamos os nossos dons, né? Os nossos talentos a serviço do bem comum, principalmente quando digo na comunidade. Então isso é maravilhoso. E olha que a comunidade está carente de tantos dons para ser colocado em prática. Nós estamos começando uma paróquia e tem tantas coisas que precisam ser feitas, tantas pastorais, movimentos que precisam se fortalecer ou ser criados. Isso é bom, é maravilhoso. Quando você é capaz de escutar a voz de Deus, escutar o chamado e colocar em prática tudo isso. Não vai ser bom? Não vai ser maravilhoso? Quem vai ganhar? Você? Eu? Todos nós. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de gente na messe. A messe é grande, mas os operários estão tão pouquinho. Temos que rezar mais, não é? Rezar ao Senhor da messe, que envie operário à sua messe. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, estejamos atentos. Estejamos atentos, com os ouvidos abertos e a mente aberta, para escutar a voz do Senhor que te chama a realizar uma missão na messe dele. E ela não está longe, ela está aqui, na paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.